Eu sou diretor teatral, recentemente dramaturgo, tenho retomado essa veia de dramaturgia. Sou formado em administração de empresas e jornalismo. Tenho mestrado em comunicação e cultura contemporâneas e doutorado em artes cênicas. Sou professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, nos cursos de licenciatura, interpretação e direção, e também na pós-graduação. Nesses 40 anos, mudou muita coisa no teatro baiano, assim, de coisas que mudaram a solavancos, coisas que tiveram circunstâncias históricas que fizeram com que o teatro mudasse, aspectos como produção, como criação, como formação de grupos. Era um teatro muito de militância na década de 70, né, assim, muito voltado para as questões emergentes da luta na época contra a ditadura militar, mas não era só isso, na verdade. Você tinha um teatro que corria, esse teatro corria um pouco à margem, você tinha uma outra vertente também, assim, que se chamava teatro profissional, hoje coisa muito difícil de definir, mas na época era muito mais claro, assim, das pessoas que se dedicavam ao teatro amador e teatro universitário, que tinham, na verdade, assim, essa nomenclatura de um teatro mais militante, mais diletante, e as pessoas que sobreviviam de teatro. O que acontece, por exemplo, na década de 80, né, com esse processo de redemocratização e a dissolução progressiva da ditadura, primeiro, um amortecimento dos grupos. Então, essa cultura de grupos começa a arrefecer como se eles tivessem cumprido um papel que já não cabia mais, assim, ou seja, se o que unia e formava aquelas pessoas em torno de uma ideia, de uma causa, e aquela causa já tinha sido cumprida, os grupos começaram a se dissolver. Eu chamaria esse segundo momento, assim, como o primado do diretor. É quando começa a surgirem diretores, assim, que tomam, de certa forma, a cena baiana. E já começa a sentir a necessidade de uma produção, mas não era uma coisa tão forte. Ainda se fazia teatro, do ponto de vista de produção, de uma forma bastante precária, sem essa figura do produtor aparecer de uma forma predominante e necessária. Algo que só vai acontecer na década de 90, isso estou falando do ponto de vista de teatro, né? Na década de 90, assim, com o surgimento, que é um marco realmente da Companhia Baiana de Patifaria, quando os atores, aí eu acho que vem um terceiro movimento, que são os atores que se organizam em função de um grupo e chamam diretores para dirigirem espetáculos do seu interesse. Pensar que de profissionalização significa você sobreviver da sua arte, né? Se eu tenho uma profissão, se eu sou jornalista, eu imagino que eu vou sobreviver de jornalismo, ou de administração, seja o que for. Eu acho que esse é o primeiro elemento. O segundo é uma continuidade, assim, a profissionalização pressupõe uma continuidade, uma permanência da atividade, não pode ser eventual. Eu acho que o eventual realmente descaracteriza um pouco a ideia de profissionalização. O terceiro aspecto significa a relação com o público e com os teatros, né? Assim, a permanente mobilidade que você tem para poder sair de um teatro para outro, poder manter uma peça em cartaz. E uma quarta coisa que eu diria seria a construção de repertório. Você ter, por exemplo, seja o diretor, seja o grupo, ter peças de repertório para que possam garantir a sobrevida do espetáculo. Os grupos artísticos, eles constroem a identidade cultural de uma cidade. Então, assim, a pesquisa e experimentação, que são grupos que não visam a bilheteria, eles visam a experimentação, a pesquisa, eles estão trazendo ares novos, assim. Então, assim, na medida em que o Estado não investe nessa cultura de grupos, você está fazendo com que a linguagem não se renove. Então, assim, existe alguma coisa aí que precisa tornar visível aquilo que não está visível para os grandes centros produtores, que são centros de difusão nacional e internacional. Aí eu acho que cabe a responsabilidade tanto aos artistas, quanto ao Estado, quanto também às iniciativas privadas. Vamos por parte, assim. Em relação aos artistas, eu acho que aí entra uma coisa mesmo do esforço mesmo, assim, é um esforço de se tornar visível, de apostar na circulação, não só interior acho que é muito bacana, mas também assim em outras cidades e em festivais. Do outro ponto de vista do Estado, eu acho que tem que ter uma política mais clara de incentivo, de que o Estado tem que dar um suporte, um apoio e uma intervenção na cultura do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista de dar o suporte. Eu não acho que o Estado deve se ausentar. Não tem como a arte se desenvolver sem esse apoio do Estado. A crítica é muito importante.
assim, porque a indiferença é a pior coisa para o artista. Então a crítica, ela tem a função de construir um diálogo e uma triangulação entre o público, o artista e a obra. Eu acho fundamental. A gente não tem isso, né? Então houve um esvaziamento dessa figura da crítica, não houve uma renovação. Hoje também os jornais, e aí falando um pouco mais dos jornais, eles estão mais preocupados com o aspecto da variedade, entretenimento e menos com o aspecto da cultura. O que justifica, entre aspas, do projeto editorial, o não investimento, digamos, na crítica cultural. Consequentemente, também, os espaços que eram mais destinados à cultura baiana, e aí eu acho que não é específico do teatro isso, também foram ficando exíguos. Também tem uma crise do jornalismo diante da mídia eletrônica, diante das mídias sociais, né? Que é hoje o campo que eu acho que está mais assim, que é um campo ainda, digamos, que está em formação, mas que a gente ainda encontra espaços de comentários e de críticas e de diálogo. Onde está vendo esse deslocamento por essa ausência. Mas nada substitui uma crítica impressa. Isso, sim, até do ponto de vista do teatro, ela é fundamental, porque assim, o teatro é uma arte muito efêmera, né? Ela se dissolve na hora que ela se apresenta, ela vai se dissolvendo. Então, assim, a crítica tem essa função de recuperar um pouco essa efemeridade. Eu acho que tem alguns projetos que já se consolidaram aqui em Salvador, né? Assim, um que eu acho é o Teatro Vila Velha, que é um complexo cultural assim, que sobrevive também assim, não muito facilmente, mas que tem, principalmente nos últimos anos, se aberto muito para o trânsito com outros grupos e linguagens. A outra referência que eu tenho para mim é o Centro Técnico Teatro Castro Alves. Eu acho que ele tem construído ao longo desses últimos anos, isso desde o início da gestão de Márcio, um amparo de alta qualidade assim, às produções, eu diria quase que indistintamente. Assim.